Então, olha só, pessoal, de acordo com o que foi falado hoje, né, na nossa aula, tá certo? Eu vou frisar dois conceitos importantes. Saúde pública. Então, a saúde pública diz respeito ao diagnóstico e tratamento de doenças. E é a tentativa de assegurar que o indivíduo tenha dentro da comunidade um padrão de vida que lhe assegure a manutenção da saúde. Então, são duas coisas totalmente distintas, diferentes, tá? A saúde pública, ela é focada no tratamento, tá certo? Então, vamos imaginar o tratamento da doença do indivíduo. E a saúde coletiva é uma abrangência mais ampla. No caso da saúde coletiva, ela vai tratar a prevenção das doenças. Então, por exemplo, o que é uma prevenção da doença na saúde coletiva? Uma campanha de vacinação. E nós estamos vivendo atualmente uma campanha de vacinação contra o Covid. Então, quando se fala de saúde pública, pegando o Covid para vocês entenderem, é o tratamento da doença Covid, certo? O paciente já foi contaminado, e aí ele precisa de ser hospitalizado, ou ele vai receber o tratamento em domicílio, pelas videoconferências, né, pelas teleconsultas, que hoje em dia tem acontecido bastante. Então, a saúde pública trata a doença COVID. E a saúde coletiva vai prevenir a doença COVID. Por exemplo, com a campanha de vacinação que nós estamos tendo hoje em dia. Então, só para ficar claro para vocês, são duas áreas distintas. Uma trata a doença e a outra vai prevenir a doença, tá? Eu queria deixar isso bem claro na aula de vocês de hoje, que é importante vocês frisarem. Combinado? Tranquilo até aqui? Sim. Então, a saúde pública é voltado para o tratamento da saúde em si. Isso mesmo, Luana. Certo? E a saúde coletiva é a prevenção da doença. Isso. E aí eles vão abranger de uma forma bem ampla, né? Então, é uma campanha de vacinação, por exemplo, são as políticas de saúde públicas, né? As prevenções do diabetes, prevenção da hipertensão arterial, certo? Por exemplo, as políticas de saúde bucal, né? As prevenções que vão acontecer dentro do posto de saúde, dentro de uma escola. Então, a saúde coletiva ela é mais ampla, ela vai prevenir a doença com as ações que já existem e com as políticas de saúde que também já existem, né, no Brasil. Ok? Entendi, obrigada. Ótimo, de nada. Pessoal, alguma outra dúvida? Podem ficar à vontade para perguntar. Então, Tairine, bem-vinda. Quer colocar alguma coisa na aula de hoje? Não, professor, deixa eu quietinho. Olha só. Então, nós vamos falar agora, e aí eu vou deixar isso também no na nossa plataforma de estudo. Nós vamos começar a pensar no nosso trabalho, nossa primeira atividade avaliativa que vocês deverão me entregar, tá bom? Eu vou compartilhar com vocês aqui o que nós vamos pensar para o nosso estudo. Professor, boa noite. Boa noite. Tem uma pergunta lá no bate-papo da Flaviana. Desculpa. Deixa eu ver. Poderia me falar um pouco mais sobre o modelo hospitalocêntrico? Obrigado pela ajuda, viu, gente, quanto a essa plataforma. Tá certo? Muito bom. Então, olha só, sobre o modelo hospitalocêntrico. Esse modelo hospitalocêntrico, ele tem a característica de tratar o indivíduo dentro de um hospital, com atuação somente do médico, tá certo? E vai tratar o corpo do indivíduo
dividido por partes. Então, vamos supor, Flaviana, o paciente está com uma dor abdominal. Então, eles vão estudar o que aquela dor está causando no abdômen do paciente e por que aquilo está causando. Então, é de uma forma individual. Não vai abranger o indivíduo como um todo, tá certo? E eles vão focar na doença e na cura daquela doença. Então, se é uma dor no abdômen, pode ser, vamos imaginar, uma diverticulite, que é uma inflamação que acontece no intestino. E aí, eles vão tratar aquela doença e vão curar aquela doença. Somente isso. E voltado somente para o atendimento médico. Dentro desses modelos, tanto o hospitalocêntrico quanto o modelo biomédico, que o hospitalocêntrico está dentro do modelo biomédico, não envolve nenhum outro profissional, é somente médico e paciente. E dentro desse modelo não se pensa em momento algum sobre a prevenção daquela doença, de uma forma ampla. Combinado? Ficou claro, Flaviana? Por nada. Isso mesmo, Flaviana. Participa da aula aí, para você aprender a gostar da minha disciplina, tá bom? Mais alguma dúvida? Podemos falar do trabalho, então? Sim. Não tem Podemos. dúvida, não. Então, tá bom. Então, vamos lá. O trabalho avaliativo. Esse trabalho, pessoal, vocês deverão me entregar até o dia 23/6. E ele tem um valor de 10 pontos. Ele vai estar disponível lá na plataforma de ensino, tá bom? E o que eu quero dentro desse trabalho? Vocês deverão colocar o nome completo de vocês. E aí, eu coloco uma orientação. Caro aluno, para a atividade proposta, conto com a imaginação e criatividade de vocês. A atividade deverá ser entregue em forma de texto e vocês poderão utilizar imagens para ilustrar a seguinte pergunta: o que é o SUS? O que o SUS significa para você? Certo? Pessoal, o que eu quero nesse momento é que vocês façam um texto, não precisa ser coisa grande, pode ser coisas menores, tá bom? 5 linhas, 10 linhas, do que o SUS significa para você. E vocês podem usar imagens ilustrativas. Ah, professor, mas ainda nós não tivemos a aula do SUS, da criação do SUS, sobre a Lei 8.080. Não tem problema. É isso que eu quero de vocês. Eu quero ver qual é a percepção de vocês sobre o SUS antes da gente ter a aula. Combinado? Sim. Alguma dúvida do trabalho? Professor, tá me ouvindo? Sim. Agora consegui mexer no microfone aqui. Ótimo. Esse trabalho vai ter prazo para entregar até quando? Até o dia 23/6. Então, vocês sim. terão 2 semanas para realizar o trabalho e entregar. Beleza. Professor, você pode disponibilizar essa imagem sobre o trabalho no grupo? Para a Posso. gente não ficar perdido? Posso E não sim. acontecer da gente esquecer. Eu lembro vocês na semana que vem também. Tá bom. Obrigada. Nada, eu vou disponibilizar acho no que eu já grupo vou. de vocês. Eu acho que eu vou até ir fazendo para não agarrar muito, porque já tem trabalho das outras matérias também, aí Para não ficar já fazer de uma acumulando, né? negócio de acumular atividade não tá rolando, não. Isso mesmo. Mais alguma dúvida? Pessoal, e aí lembrando que a entrega desses exercícios que vocês fazem diariamente, né, nas nossas aulas, né, sempre às quartas-feiras, elas vão, no nosso cronograma tem escrito lá demais atividades, 10 pontos. Então, à medida que vocês vão me entregando esses trabalhos, eu vou colocando a pontuação para vocês. Então, conta como presença e a participação na aula desses 10 pontos extras, tá bom? Então, olha, já tem aí de mão dada 10 pontos.
né, entregando as atividades, tá bom? Professor, Sim. você se importa se a gente mandar o trabalho no seu e-mail? É porque eu tenho muita dificuldade de mexer na plataforma. Então, geralmente, quando eu, eh, como é que fala? Mexo no Word ou faço Uhum. algum trabalho, eu não consigo enviar na plataforma. Se importa se eu mandar no seu e-mail? Sem problema algum. Só lembrem de colocar o nome completo, tá bom? Tá ótimo. Por e-mail é mais fácil. Podem enviar por e-mail, sem problema. Vai ser um trabalho digitado, então, né? Não Isso. precisa ser escrito e anexado, não, né? Não, é um trabalho Só. digitado mesmo, tá? E aí vocês podem pegar uma gravura, uma imagem, o que significa o SUS para vocês, e vocês vão escrever sobre o que ele significa para vocês. Ah, o SUS para mim significa vacinação, né? A criação da vacina dentro dos postos de saúde e com as campanhas de vacina. Ah, não, já para mim, professor, o SUS não significa nada. Eu não uso o SUS, eu tenho um convênio particular. Já para uma outra pessoa, pode ser, professor, o SUS significa para mim a vigilância sanitária, que faz inspeções dos alimentos antes de chegar dentro da minha casa. É essa linha de raciocínio, de pensamento que eu gostaria que vocês me dissessem. O que o SUS significa para você. O SUS é muito amplo, né? E muita gente acha que o SUS é só área tipo, hospital. Uhum. Que o SUS é somente o hospital, mas é uma área muito ampla. E muita gente não conhece esse outro lado do SUS. Justamente, Lawane, muito bem sua colocação. E muitas pessoas, por exemplo, acham que eu não vou usar o SUS porque eu tenho um plano de saúde. E aí a visão de algumas pessoas é que o SUS é somente ali quando eu vou para a fila de um pronto-socorro aguardar um atendimento. É quando eu vou para dentro de um PSF para fazer uma consulta. Aí isso somente é o SUS. E aí reclamam, né, do tempo de demora, da demora do agendamento de um exame, da demora para entregar um resultado de exame. Mas esquecem que o SUS está em todos os lugares. E eu não posso ficar falando muito, senão eu conto o trabalho para vocês, né? A campanha de vacinação do Covid é SUS? Sim. Ótimo. A inspeção da carne que é embalada é SUS? Pela vigilância sanitária? Sim. Eu acho que é. Ótimo. Faz parte. Aí ótimo, faz parte. Eu vou ao consultório de um dentista, e aí eu tô lá aguardando para ser atendido, e aí chega uma vigilância sanitária municipal para fazer uma vistoria e uma inspeção de um consultório do dentista particular. É SUS? Sim. Sim, né? É SUS. Então ele vai lá para avaliar se os materiais estão sendo autoclavados, aonde que está sendo a dispensação dos materiais pérfuros cortantes que são utilizados dentro daquele consultório, sobre a higienização, sobre a ventilação, sobre o esgoto daquele consultório, para onde que está indo. Não tem secreção ali? Não tem sangue ali? Então, isso é uma vigilância sanitária municipal. Eles precisam avaliar aquele ambiente para liberar o alvará sanitário para o funcionamento adequado daquele estabelecimento. Não é SUS? Professor, Sim. então quando eu uso um plano particular, eu também estou usando o SUS. O plano particular, você está usando o SUS? Uhum. Eu deixo essa perguntinha. Deixo essa Eu pergunta para creio que você. sim. Hã? Sim, porque tem a vigilância que monitora, né, as clínicas particulares. Muito bom, isso mesmo. É isso aí, é essa a linha de pensamento que eu quero que vocês me apresentem no trabalho. Eu não tinha entrado ainda porque eu não tinha conseguido ainda. Sem problema, Dinalva. Sempre bom ter vocês aqui nesse momento de discussão nosso. Eu que agradeço. Professor, só uma dúvida, que talvez não é muito relacionado, mas, por exemplo, o Unimetro é considerado também parte do SUS? E metro? É, por ser que testa, né,
equipamentos, eu acho, brinquedos, para ver se são seguros. Entendi. Isadora, sobre o Imetro, eu te respondo numa próxima aula, bem específico sobre isso, porque eu posso te falar alguma coisa que seja errônea, mas eu trago para você essa resposta no próximo encontro. Tá, obrigada. É só por questão de curiosidade mesmo, só para ter um pouco mais de noção da abrangência Uhum. que é o SUS. Sim, mas muito bem colocado. Então a gente pode pesquisar isso aí e eu trago para vocês no próximo momento, tá? Tá. A Mais gente alguma pode coisa? pesquisar também, né, professor? Podem pesquisar na internet, em livros, né? Vocês vão encontrar muita coisa relacionada sobre isso. E lembrando, pessoal, que eu não posso dar um Ctrl+C, Ctrl+V de alguma coisa que eu encontrar lá na internet. Porque isso é plágio, né? Eu estou copiando aquilo ali. Tá certo? Então, eu quero que vocês descrevam com as palavras de vocês, tá? O que vocês entendem e o que o SUS significa para vocês. Quantas linhas, professor? 5, 10 linhas. Não precisa de coisa muito extensa. Tá. Então, uma coisa bem mais objetiva mesmo, né? Isso. Bem mais objetivo. Muito bom. Tranquilo? Tranquilo. Então, tá bom. Pessoal, o exercício já está liberado. A atividade de fixação já está liberada para vocês realizarem, tá bom? E eu estou no WhatsApp à disposição para caso surjam dúvidas, tá bom? Ai, professor, eu tô perdida nessa... Tô perdida totalmente. Quem que é? Eu mesma, Tairine. Tairine, o que você está perdida? Mas sobre tudo um pouquinho, né? Que eu fiz alguns resumos aqui para mim ver se eu... Porque como eu tô trabalhando, cheguei agora, aí eu tô meio perdida aqui nesse trem de teoria, modelo biomédico. Entendi. Então, eu vou fazer um resuminho aqui para você, para ficar mais claro, tá certo? O modelo biomédico, ele está centrado no atendimento médico-paciente. Nesse modelo, pessoal, ele tem a característica individual. Ele só vai olhar o paciente com aquela queixa dele naquele momento. Modelo biomédico, ele não pensa hora nenhuma em prevenção e hora nenhuma ele olha o paciente como um todo. Ele não quer saber a causa da doença, o que causou aquela doença, o que levou o paciente a um adoecimento. Ele quer curar a doença, pronto, acabou. Lá na frente da nossa aula, começa a falar alguns aspectos sobre o que leva as pessoas ao adoecimento. E aí, por exemplo, o lixo, locais que não têm saneamento básico, esses fatores de riscos, né, que são condições e problemas que aumentam as chances de uma pessoa adoecer, já entra no outro modelo, que é no modelo sistêmico, que eles já começam a preocupar por que as pessoas estão adoecendo. O que está levando as pessoas ao adoecimento? E aí eles começam a investigar o que está atrás da doença, e não somente a doença. Clareou a ideia aí? Sim. Muito Eu bem. acho que eu cheguei na metade. Então, é isso que é o nosso foco da aula. Eu gostaria que vocês começassem a pensar, nós já estamos evoluindo na nossa disciplina, que nós vamos começar a entrar em o que levam as pessoas a adoecer. E aí tem alguns slides lá que falam sobre o lixo, sobre condições de vida, condições de trabalho, a escolaridade, a renda. E aí o IBGE, ele traz que é considerado uma moradia digna. Vocês lembram dessa questão? Que fala sobre quantas pessoas dentro de um dormitório?
que é preconizado pelo IBGE. São 2 pessoas dentro de um dormitório, né? Aham. E aí, eu até ilustrei para vocês uma família de baixa renda, onde residem 5 pessoas, e que dentro dessa casa tem simplesmente 2, 3 cômodos, um quarto, um banheiro e uma cozinha. E moram 5 pessoas dentro dessa casa. E aí essa casa, vamos imaginar que ela está numa região de baixa renda, onde tem um esgoto passando ali no meio daquelas casas. E esse esgoto tem fezes, e aí entram os animais peçonhentos, entra rato, entra lixo de qualquer lugar dessa residência, e aí dentro dessa casa tem 5 pessoas. E essas pessoas precisam cozinhar e beber água, e elas pegam a água daquele rio ali que está passando com esgoto. Qual que é a chance dessas pessoas terem um adoecimento? Não é grande? Bem grande. Bem grande, né? E aí entram as doenças diarreicas, né? Que são as diarreias. Entram os problemas respiratórios, porque geralmente essas casas não têm ventilação. E aí as pessoas não têm condições... A minha reunião vai encerrar. Não têm condições dignas de moradia, que levam a um adoecimento muito maior. E aí nós, dentro de um posto de saúde, e aí nós vamos pensar numa saúde coletiva, numa saúde ampla, eu preciso ir lá na ponta, eu preciso ir dentro da casa dessas pessoas para eu ver qual é a realidade delas. E um outro exemplo que eu citei, vamos pegar essa mesma família de 5 pessoas morando em 3 cômodos, sala, né, que é o quarto, banheiro e cozinha. Vamos imaginar, eu trabalho no PSF e eu fui lá dentro dessa casa. Eu cheguei lá, não tem mínimas condições de higiene, as pessoas estão dormindo amontoadas, né, em colchões, uma ao lado da outra, o pai, a mãe, é uma família que tem 3 filhos, um de, vamos imaginar, 18 anos, um de 10 anos e uma criança de 2 anos. E aí o de 18 anos já começa a entrar, às vezes, para marginalização, porque o grau de instrução e a oportunidade que ele teve foi essa. Então, a gente começa a perceber o quão difícil é para essa família ter acesso às outras coisas. E vai adoecer muito mais. E aí, condições insalubres, não tem ventilação, começa a ter problemas respiratórios. Asma, bronquite, pode ter até uma tuberculose. Não tem ventilação naquela casa. A criancinha de 2 anos lá tem um grau de desnutrição muito alta. O alimento para aquela criança é escasso, às vezes não tem alimentos ricos em nutrientes que é necessário. E adianta eu chegar lá e falar, tem que comer arroz, feijão, carne e salada? Não adianta. Então, a gente tem que começar a adequar para o atendimento daquela família. E aí, na saúde coletiva, como eu vou avaliar de uma forma mais ampla, quais são os programas do governo que existem para eu ajudar aquela família? É um cadastro na Bolsa Família, né? Eu vou ter que acionar assistente social para entrar junto comigo dentro dessa residência, para oferecer melhores condições para aquela família. Então, eu começo a olhar essa família de uma forma coletiva e de uma forma ampla. Certo por aqui? Sim. Flaviane, deu para entender? Deu sim. Ótimo. Mais alguma dúvida, pessoal? Por enquanto, não, professor. Então, eu vou encerrar a reunião por causa do tempo da gravação. E aí, eu vou passar para o WhatsApp. Eu estou à disposição para vocês, tá bom? Que precisarem. Ok. E ó, eu já fiquei feliz que hoje aumentou o número de alunos, viu? Muito bom. Parabéns aí para todo mundo. Valeu, professor. Obrigada, professor. Até mais. Boa noite. Boa noite. Boa noite.